Nós temos hoje no Brasil, e no mundo, talvez, em boa parte, uma convicção de que a pandemia, que todo mundo dizia iria mudar a humanidade para sempre, e iria criar um novo tipo de fraternidade, um novo tipo de harmonia e de realização entre os habitantes do planeta, a pandemia, no começo, nos programas de televisão, de rádio, de que eu participo, eu dizia, essa pandemia não vai melhorar ninguém. Quem é bom continuará sendo bom ou melhor. Quem é ruim vai piorar. E, de uma maneira geral, nós vamos ter uma piora nas relações humanas. E isso está efetivamente acontecendo. Nós não temos dúvida nenhuma de que alguns transformaram a pandemia num pandemônio. E dentro deste pandemônio, e dentro desta mudança para pior de muita gente, a imprensa como um todo, a mídia como um todo, hoje passou de todos os limites do ponto de vista de ser um agente da mentira, um órgão geral de distorção da verdade, um órgão destinado a enganar a opinião pública. Hoje, na prática, o jornalismo de uma maneira geral e os jornalistas, entre aspas, de uma maneira geral, são uma vergonha. Uma vergonha porque não tem compromisso nenhum com a verdade. O jornalista pode ter o time do seu coração para o qual ele torce, ele pode ter a sua posição ideológica, ele pode ter a sua posição político-partidária, ele pode ter os seus gostos, mas no momento de informar e de dar a notícia, o jornalista tem que se despir de tudo isso, ainda que sangrando, para informar. Mas hoje, que nós estamos na chamada pós-modernidade, nós estamos hoje diante de uma criação absolutamente abjeta, que se resume na expressão pós-verdade. Pós-verdade significa que o compromisso que nós temos hoje, a prioridade nossa, não é com a verdade, mas é uma posição subjetiva de cada sujeito de criar a sua verdade, ainda que ele saiba que esta não é correspondente aos fatos. Pois bem, nesse tempo bicudo em que nós vivemos, a pós-verdade é predominante, o descaso com a informação correta é predominante, e a ignorância diante dos fatos, o desprezo e a indiferença diante dos fatos, isto tudo não pode absolutamente ficar fora do compromisso do jornalista e do jornalismo. Nós temos tido, no Brasil, uma posição torpe por parte de muitos jornalistas. Eles não se preocupam em fazer a vergonhosa função de mentir, de distorcer os fatos, de ocultar os fatos, de criar os fatos, e nós somos hoje tolerantes, a um ponto que não sabemos aonde vamos parar. Eu digo sempre que se fala que o brasileiro é um povo ordeiro e pacífico. Eu escuto isso desde que eu nasci. Povo ordeiro e pacífico, muitas vezes pode-se enxergar essa expressão como definidora de um povo abúlico, amorfo e não pacífico. Eu não digo o povo brasileiro. Quando dizem o brasileiro é um povo ordeiro e pacífico, a gente pode entender que há pessoas ordeiras e pacíficas no sentido não de mansas, como um boi no pasto, mas pacíficas no sentido de terem amor pela paz. E só se pode ter amor pela paz e querer a paz quando nós diligenciamos no sentido de criar a paz,
de manter a paz e de impedir que a paz seja desrespeitada, seja violentada. Então, essa história de dizer que o brasileiro é um povo manso e pacífico, eu não acho que seja. Ele é um pouco tolerante além do limite, e isto não é bom. Mas há um determinado momento em que o povo, que compõe a parte viva da nação, porque nação não se confunde com o Estado, e povo não se confunde com o Estado. Ora, quando a nação é violentada pelo Estado, a nação pode estar, muitas vezes, pensem nisso, em legítima defesa contra o Estado. Pode parecer um absurdo, mas não é. É absolutamente lógico. Quando o Estado esmaga o povo e, consequentemente, esmaga a nação, esse Estado está agredindo a nação e agredindo o seu povo. A nação pode estar em legítima defesa contra o Estado. Em legítima defesa contra as agressões sofridas por parte do Estado, por meio das instituições do Estado, e as instituições não falam por elas, porque instituições não têm vida. Quem dá vida às instituições são os membros que integram as instituições. Quando a nação está sendo enganada, não conhece os fatos, mentem, distorcem, quem faz isso são os membros das instituições, a nação está em legítima defesa contra elas. As instituições perdem o seu poder moral e o seu poder institucional. Ora, se individualmente a legítima defesa existe, no conjunto, o povo, a nação que está agredida, tem o direito de se defender, de reagir, usando as armas que forem necessárias para defender-se. Quando a imprensa acaba exercendo a sua função às avessas, ao contrário, ao invés de informar, de dizer a verdade, está essa mídia inundada de sectários, então eles distorcem para simplesmente fazer com que todo mundo pense como eles. Isto é o suficiente para que todos nós, que temos neurônios, raciocinemos que nós não podemos admitir sermos enganados da maneira que somos, por esta mídia que, de forma deslavada, nos faz de otários. Uma reunião de bêbados no bafão, no baixo mundo, naquele pior tipo de baixo mundo que pode existir nas madrugadas, nas zonas mais depravadas e promíscuas. É isso que a gente está vendo dentro de um Senado Federal, Senado da República, que não cumpre o seu dever, Supremo Tribunal Federal, que não cumpre o seu dever. E nós estamos pacíficos e ordeiros, porque o brasileiro é pacífico e ordeiro. Tristemente, se isso fosse verdade, a gente tem que mudar as expressões. O brasileiro não é pacífico e ordeiro, é trouxa e manso. Porque a gente tem que saber reagir em legítima defesa. A nação tem que reagir em legítima defesa contra o Estado totalitário que nós estamos vivendo no presente momento. Há uma ditadura sobre nós, da mídia, das instituições, com as exceções, que eu digo sempre, honrosas e dignas. Porque o resto é um bando de gente interesseira e que não tem vergonha na cara.